Daniele, né? Eu vim acompanhado pela minha família, pela minha mãezinha que veio lá da Bahia. Glória a Jesus. Meu esposo tá lá fora, né? Porque não teve lugar para ele sentar aqui com a minha família. E sem muitas demoras, sem muita conversa, né? Eu vou ser muito breve e objetiva naquilo que Deus colocou no meu coração. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, no seu capítulo 5. É culto e ação de graça, irmãos. Mas se você me chama para ministrar no culto e ação de graça, querido, se você acha que eu vou vir aqui falar algo para você, não me chama não, irmão, porque eu nem consigo. Eu entendo que onde Jesus está pode ser culto de ação de graça, seja lá o que for. Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E o poder dEle vai ser manifestado. Já está sendo manifestado nessa noite, amém? Livro de Dr. Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Verso de número 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E você toma o teu assento, glorificando o nome santo do Senhor Jesus, amém? Se eu quero algum minuto da tua atenção nessa noite, eu vou ser muito breve naquilo ao qual o Senhor Ele colocou no meu coração. Porque eu costumo falar, querido, que primeiro Deus, Ele confronta quem está ministrando, para depois confrontar a igreja. Tu pode estar dizendo assim: eu estou recebendo indireta. Não é indireta não, irmão. Deus, Ele sabe para que Ele está falando. Quer passar? Antes de eu ministrar para você, primeiramente o céu ministrou para mim. Porque a Bíblia diz que a palavra ela corta para os dois lados. E antes de cortar para aí, já cortou para cá. Então eu quero alguns minutos da tua atenção. Vou ser muito breve. Glória a Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido. Quem já ouviu falar da pesca maravilhosa? E eu subi um monte na terça-feira, como missionária algumas irmãs. As missionárias algumas irmãs, a gente foi no propósito de orar pela vida do nosso pastor. E Deus, Ele ministrou esse texto dentro do meu coração. E esse texto está queimando no meu coração, irmãos, até hoje. E eu estou na minha casa, eu falei: Senhor. E Deus, Ele está falando comigo. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Mateus, no seu capítulo 3, que João, ele vem abrindo um caminho para a vinda do Messias. João Batista, ele vem proclamando a vinda do Messias. Nós sabemos que João Batista, ele batizava nas águas, mas ele vinha ali falando: arrependei-vos dos vossos pecados, porque está vindo aquele, aleluia, que está preparando um lugar para vocês. O texto diz que João Batista, ele batizava no Rio Jordão, mas ele dizia: eu estou batizando, mas está vindo um que vai batizar com fogo, está vindo um que vai trazer salvação e a vida eterna. O texto diz que quando Jesus ele nasce, que ele vai dar início ao seu ministério. Antes deles iniciar seu ministério na terra, a Bíblia diz que Jesus ele é batizado por João Batista. O texto diz que quando Jesus ele desce no Rio Jordão, que ele levanta, aleluia, a Bíblia vai dizer que vem uma pomba e desce sobre a cabeça de Jesus. O céu se abre e ele ouve uma voz que diz: esse é meu filho amado, de quem eu me compraz. E a Bíblia diz que Jesus ele é cheio do Espírito. E em seguida, Jesus ele é induzido pelo Espírito para o deserto. E isso eu acho lindo, porque a gente sabemos que é o próprio Espírito de Deus que conduz Jesus para o deserto. E nós já entendemos que o deserto que Deus nos coloca, eles não colocam de qualquer forma, porque eu nunca vi deserto de Deus te tirar do propósito. Eu nunca vi deserto que Deus nos coloca na saída da direção. Se tu está vivendo algum momento desse, querido, e tu está querendo largar tudo, eu já quero liberar para a tua vida. Tu não está no deserto guiado pelo
sustenta, Ele nos coloca e nos dá estabilidade para suportar. Jesus ele é conduzido, e você conhece. A Bíblia diz que depois de 40 dias, 40 noites, Satanás se apresenta para Jesus. E aí ele começa a tentar Jesus dentro da palavra. Satanás ele se apresenta para Jesus como conhecedor da palavra e como ele é. A Bíblia diz que Jesus ele tem aquele momento, tem aquela conversa. E aí Satanás ele sai porque ele não achou brecha em Jesus. A Bíblia diz que em seguida os anjos, aleluia, os anjos servem Jesus. Os anjos preparam uma mesa para Jesus, aleluia. E eu vou repetir isso aqui para você. Se você está no deserto que Deus te colocou, se tu está no momento difícil que Deus te colocou, querido, não se preocupa não, porque depois desse momento difícil, Deus vai enviar os seus anjos para colocar banquete e te alimentar. A Bíblia diz que Jesus ele sai. Ele começa a dar procedimento no seu ministério. Jesus ele sai pelas cidades vizinhas. Ele vai para Galileia. Ele vai para a Judeia. Toda a cidade vizinha ele vai proclamar a palavra de Deus. Só que Jesus ele entende. Eu estou aqui, o meu Deus me mandou aqui, mas eu tenho um tempo determinado para ficar aqui. Então o que eu estou fazendo hoje, eu preciso preparar alguém para dar continuidade. E aí nós sabemos que Jesus ele sai, e no decorrer da sua trajetória, ele sai escolhendo os seus discípulos para poder andar com ele, ser ensinado para dar continuidade na obra do Senhor. E quando a gente chega aqui no livro de Dr. Lucas, no seu capítulo 5, esse texto é muito lindo. Além dele ser lindo, ele é uma palavra que nos confronta. Além dele ser lindo, ele nos dá um ensinamento muito grande. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, primeiro a gente fala, eu não vou, mas depois a gente diz, não, eu não quero. Parece que eu vejo Pedro fazendo isso, se explicando para Deus, porque pensa no povo para ter explicação e ter o que fazer, para não fazer a vontade dele, somos nós. Pensa que a gente tem desculpa em coisa para a gente colocar como impedimento para não viver as coisas de Deus. Só que Pedro fala, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E a Bíblia diz que ele lança. Meu Deus. Pedro é acostumado a lançar a rede à noite, no alto mar à noite. Cara, ele sabia que ele ia ter sucesso. Mas naquele dia o céu interferiu. O céu não deixou. Mas mesmo Pedro sabendo que a experiência dele, ele teria sucesso. Só que ele entende, não é a experiência que tem que prevalecer. É a vontade de Deus, é a vontade do mestre. Então, parece que eu vejo Pedro dizer, essa experiência fica aqui. Eu vou ir pela palavra dele. E quando ele vai, que a Bíblia diz que ele lança a rede. A Bíblia diz que foi a maior pesca que aqueles homens tiveram naquele dia. Era tanto peixe que o texto diz que a rede começou a se romper. Ele teve que chamar seus amigos, aleluia, para poder ajudar ele. E mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que quando ele chega no alto mar, Jesus olha para ele e fala assim, deixa tudo. Porque a partir de hoje,